Eu quero começar o vídeo de hoje com uma provocação. Você ajuda o seu filho nas lições de casa ou faz o dever por ele? É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, mas antes, bem-vinda ao canal. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e estamos aqui falando de educação com propósito, domiciliar e voltada para valores. Então vamos falar sobre essa parte da lição de casa, que é assim, o básico do básico quando se fala em educação domiciliar, né? E infelizmente tem pais que não fazem nem isso. Mas nós vamos agora entender como auxiliar, como fazer o melhor nesse aspecto, sem fazer a tarefa pela criança, pela adolescente, porque isso também é muito ruim. Então vamos lá. O dever de casa, ele tem funções. Então eu vejo muitos pais falarem, muitos alunos, até professores, até profissionais de educação falam, mas para que ter a lição de casa? Para que ter dever de casa? Bom, a lição de casa, ela faz parte, inclusive, de um método de estudo chamado reforço intermitente, uma coisa assim. Reforço, agora esqueci o nome, mas é uma maneira de revisar a tarefa, revisar o conhecimento um pouco depois do aprendizado, porque isso ajuda a fixar e a colocar na memória de longo prazo. Porque tudo que você aprende, principalmente que aprende na escola, ou você aprende em qualquer outro lugar, ela vai para a memória de curto prazo. Então, rapidamente você esquece. Então, se você pratica isso pouco tempo depois, de uma forma, inclusive contínua, durante um determinado tempo, é muito mais difícil você esquecer, porque ela vai para a memória de longo prazo. Então, é formado pelo conhecimento que você dificilmente esquece. Então, além de ele reforçar o aprendizado, ele desenvolve disciplina e responsabilidade, porque é uma rotina de estudos que ali se desenvolve. E essa disciplina e essa responsabilidade também é levada para outras áreas da vida. Então, é um aprendizado que a criança e o adolescente vai ter para a vida. Se ela não tem isso, ela fica sem isso, entendeu? Ela fica sem esse suporte. E aí, isso também, né? Como o lado bom também é levado para outras áreas da vida, o lado ruim também é levado para outras áreas da vida, e aí começa a dar problemas, ela começa a não ter um senso de disciplina, de responsabilidade, de rotina, que isso é uma coisa fundamental para quem está em formação. Então, pedagogicamente, ele serve para tudo isso, né? Pedagogicamente e não pedagogicamente também. Então, quando os pais fazem tudo ou não fazem nada, a criança perde tudo isso. Então, é uma coisa que só prejudica o estudante. Então, onde os pais devem ajudar? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, exemplos práticos. A organização. Os pais podem ajudar na organização. Então, o que significa isso? É definir o lugar de estudo e também o horário. Ou pelo menos uma faixa de horário. Às vezes não dá para começar religiosamente no mesmo horário, mas pelo menos ali uma faixa similar, assim, por exemplo, entre 4 e 5 horas da tarde, entre 4 e 5 e meia, sabe? Mais ou menos assim. E um lugar também, que pode ser uma escrivaninha, que pode ser um lugar específico. Se você não tiver esse lugar específico, não tem problema, porque pode ser até a mesa da cozinha, eu sempre falo isso. Pode ser a mesa da cozinha. Então, é para criar esse senso de rotina, para criar esse senso de repetição. É isso que faz com que a criança acabe fazendo isso sozinha. Ela acaba entendendo, com o passar do tempo, que deu determinado horário, tem que ir para determinado lugar, já é hora de fazer a lição de casa. Então é bem mais fácil, é uma coisa que evita brigas, que evita estresse, que evita tudo, sabe? Então, mas a criança não gosta. Com o tempo ela vai começar, criança é rotina, adolescente é rotina, tá? É rotina. Com o tempo, isso tem que ter paciência também, dependendo do estudante, tem que haver a paciência, as coisas vão se acertando, tá? Então, orientação. Então, assim, se a criança, você dá uma olhada no exercício. Mas eu não sei ensinar, eu tenho que ser professora. Não, você não precisa ser professora. Às vezes, o exercício, a gente sabe como é que é enunciado de exercício, né? Eu já peguei vários, assim, totalmente coisa surreal para crianças pequenas que ela não vai entender. E se a criança não sabe ler também, o pai tem que estar ali, a mãe tem que estar ali, porque ela não vai saber ler o enunciado.
Mas às vezes é um enunciado com palavras, ela não vai conseguir entender o enunciado. Então, ela tem que, a mãe tem que explicar o que ela tem que fazer. Olha, você tem que escrever uma frase com isso, ou você tem que desenhar isso, sabe? Então, ela tem que explicar o que tem que fazer. É uma supervisão mesmo, é um incentivo. E essa também é a terceira parte que deve fazer. É supervisionar, é mostrar interesse, é elogiar o esforço, tá? Não é uma coisa assim, tipo, larga lá. Porque assim, a criança ela tem que entender que a mãe e o pai acham aquilo importante, para que ela mesma dê importância para isso. Até isso se aprende, tá? A criança não vai dar importância para os estudos se os pais não dão a devida importância. Tá? Isso também é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Então, elogiar o esforço. Então, por exemplo, se houve uma dificuldade e ela de repente conseguiu fazer, olha, parabéns, foi legal, muito bom você ter feito assim, tá? E dar o apoio emocional, né? Aquele acolhimento quando houver frustração ou erro, quando tiver muito difícil. Não adianta xingar e falar coisas grosseiras, sabe? Ai, não sei o que, falar um tom de voz mais alto, acaba sendo pior. Então, o apoio emocional também é muito importante nesse aspecto. É assim, não é que você, como mãe, como pai, vai ensinar o conteúdo. Não é isso, não se trata disso. Mas se trata de ensinar o processo de estudar, que é tudo isso que eu falei. Então, é isso que tem que estar muito claro para a criança, tá? Para o adolescente. Se você não entendeu isso para séries mais avançadas, é normal acontecer. Se você não entendeu o exercício e a criança e o adolescente não entendeu, tudo bem, leva sem fazer. Ou então não precisa estar 100% correto, tá? Porque normalmente os professores corrigem na escola e tiram dúvidas, tá? Durante a aula. Então não precisa, é o processo. Os pais têm que estar ligados no processo e não saber se a lição está toda feita corretamente, tá? Não é, como posso dizer, ensinar o conteúdo, não é ser um segundo professor ali. O foco é os bons hábitos, tá? É ter essa rotina, é formar o hábito, não é ter uma lição perfeita, tá? Esse é o foco da lição de casa. E onde os pais não devem ajudar? Sim, tem coisas que os pais não devem ajudar. Fale com leveza, mas com firmeza. Então, por exemplo, se você fala assim, olha, eu tô fazendo por você, alguma coisa tá errada. Então, qualquer excesso é ruim nesse caso. Então, fazer a lição pelo aluno, às vezes o aluno tá cansado, tá com sono, tá com fome, não quer, tá com falta de vontade, aí o pai vai lá e faz pelo aluno, a mãe vai lá e faz pelo aluno. Não é isso, tá? Não é esse o intuito. Por isso que é bom você ter essa coisa da rotina. Procurar um horário que a criança e que o adolescente não estejam cansados ou com fome, estejam com energia para poder fazer a lição de casa, principalmente se for uma lição um pouco mais longa. Então, por exemplo, fazer reescrever para ficar bonito. Apaga isso e reescreve. Isso é uma coisa que não precisa ser feita, tá? Isso é uma coisa que quem vai avaliar vai ser o professor ou a professora lá na escola. Fazer o dever quando o filho não quer. Então, essa é a importância da rotina, tá? Mas o meu filho não quer nunca, né? Você deve estar pensando. Não, mas aí é coisa de você ir lá e fazer essa rotina. Fazer a lição quando o filho não quer, é que às vezes o filho não quer porque tá com fome, às vezes ele não quer porque tá cansado, porque tá com sono. Uma porção de coisas, tá? Mas é claro que ele às vezes vai fazer sem querer, né? Porque às vezes ele quer brincar e não tá na hora de fazer lição, tá? Mas aí é questão de você decidir o horário. Dar as respostas prontas, então fazer a lição, então além de tem mãe que faz a lição pelo filho e tem mãe que dá a resposta para o filho colocar. Não, ele que tem que se esforçar para encontrar a resposta e corrigir tudo, como se você fosse a professora e fosse lá e corrigir para ficar sem erro. Não precisa corrigir, tá? Não precisa se dar esse trabalho. O importante é estar feito, tá? Esse é o importante. E aí lá na escola a professora corrige. Tá? Isso tudo isso, né? Tudo isso rouba da criança o senso de autoria e de responsabilidade. Então, assim, é preciso ajudar, mas é preciso ajudar até um certo ponto, porque ajuda demais também atrapalha, tá? Então, como fazer esse equilíbrio saudável? Se você tá gostando, se você tá achando que esse vídeo tá trazendo insights legais, deixa aqui o seu like nele, tá? E se tiver aqui escrito inscrever-se, já se inscreva no canal
para ficar de olho aqui nos próximos vídeos, tá? Tem vídeos aqui 5 dias por semana. Então vamos lá, mostre o meio termo, esteja por perto, mas deixe a criança tentar. Ajude a pensar e não ajude a fazer. Então você pode dar dicas da resposta, mas você não pode dar a resposta. Encoraje a revisão e a persistência. Então, para ser sempre persistente ali, para não desistir logo da primeira vez, tá? Antes, claro que às vezes a criança não entendeu nada, não tem... tentou, não conseguiu, então aí tudo bem, tá? Na escola resolve, na escola a professora tira as dúvidas, tudo bem. Mas não fazer isso na primeira vez, ficar tentando, porque ela já sabe como não fazer. E sugira o uso, perguntas guiadas, né? Faça perguntas guiadas, por exemplo, o que o exercício está pedindo? Aí ele fala, o exercício está pedindo isso, isso e isso. Por onde você pode começar? Então, vá fazendo essas perguntas que guiam a criança ou adolescente para que ele consiga aí fazer a lição de maneira correta. Quer tentar mais uma vez antes de eu explicar? Então, algumas coisas assim, para você ir guiando mesmo. É um trabalho de supervisão. Porque só com essas perguntas, você já está desenvolvendo pensamento crítico e autonomia. Tá? Então, eu vou propor um desafio aqui. Eu vou propor um exercício para você. Durante uma semana, observe o quanto que você ajuda na lição de casa. Se você não ajuda, comece a ajudar, tá? Porque é fundamental. Observe, se avalie, não avalie o seu filho, avalie você, tá? E tente trocar cada ajuda automática por uma pergunta. E aí você anota o que mudou. Eu gosto muito de trabalhar com anotação. Anotação mesmo, anotação à mão no papel. Porque ela ajuda a fixar e você registra. Isso faz com que a gente melhore também, tá? O objetivo aqui é descobrir o ponto de equilíbrio entre apoio e independência, tá bom? Então, vamos lá, né? O dever de casa é um espelho da relação entre pais e filhos. Então, isso também ajuda a criar conexão, aquela conexão familiar que tanto tá se perdendo ultimamente, né? Pais presentes formam filhos responsáveis. Bons pais formam filhos independentes. E pais substitutos formam filhos dependentes. Então, pense nisso. Então, como é que é o dever aí na tua casa? Você acompanha ou você faz junto? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber, tá bom? Então, é sobre isso que eu queria falar. Aqui está todos os meus contatos, redes sociais, produtos. Agora eu vou lançar mais alguma coisa aqui no final do ano, que é aquela coisa, que é aquele último mês, sabe, que vai vir assim? E que precisa, às vezes precisa com urgência ajudar os filhos. A gente vai lançar um produto só sobre isso. Fique esperto, fique esperta. Deixa aqui a sua inscrição para saber mais sobre isso, tá bom? Então é sobre isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada por ter acompanhado aqui. Nos vemos no próximo.